Que vida é essa, Ren? Sim, curaste o meu corpo, mas Akilith cuidará do meu trono. Preciso de um ar pelo qual os súbditos se ajoelhem, não apenas sussurrem. E tu sabes que Akilith é mais bela. Ela dar-me-á um herdeiro com bom aspecto. A voz de Caidan ecoou pelo salão de guerra, calma, quase gentil, a crueldade disfarçada de razão. A coroa lunar repousava nas suas mãos, a um palmo da cabeça curvada de Keyleth. A sala não suspirou. Ficou em silêncio, como o fôlego preso que se cala. Centenas de olhos viraram-se para a curandeira, parada perto dos pilares do fundo. Aquela que não dissera nada a noite toda. Ren não se mexeu, não pestanejou, não lhe deu a satisfação de uma reação. Diz alguma coisa. A mandíbula de Caidan apertou-se quando ela não o fez. Ren, não há nada a dizer. A sua voz saiu uniforme, quase aborrecida, embora as suas mãos tremessem por dentro das dobras do manto. Tu já deste a tua resposta. Deste-a há 3 meses, na noite em que acordaste viva e perguntaste a quem agradecer, e não foste a mim. Um murmúrio percorreu o salão. O sorriso de Keyleth vacilou por um instante. A mão de Caidan tremeu à volta da coroa. Ren, isso não é... Não a coroas, Alpha. Ren virou-se para as portas. Fizeste a tua escolha. Eu estou aqui apenas para te ver terminá-la. As pesadas portas de carvalho já se fechavam atrás dela quando ele recuperou a voz. Se esta história te encontrou, bem-vindo. Muito obrigado por estares conosco hoje. Adoramos saber até onde as nossas histórias viajam. Deixa um comentário e conta-nos de onde estás a assistir hoje. E não te esqueças de dar like, subscrever e ativar o sininho das notificações para nunca perderes uma história assim que ela sair aqui. 3 meses antes da coroação, Ren ajoelhou-se na tenda de cura, na periferia do acampamento Ashvale. Ambas as mãos enterradas no peito dilacerado de um homem que, por todas as leis da natureza, já devia estar morto. O cheiro a cobre era sufocante. Agarrava-se às paredes de lona, ao seu cabelo, ao fundo da garganta. O sangue de Caidan, escuro e espesso, corria entre os seus dedos mais depressa do que ela conseguia impedir. Algures para lá da aba da tenda, as trompas de guerra ainda soavam, chamando os últimos da patrulha de fronteira para a casa da emboscada no passo Thornwater. Ele não ia sobreviver apenas com ervas e pressão. Ela sabia disso, como sabia o bater do seu próprio pulso. Por favor. Pensou, embora não tivesse a certeza a quem estava a pedir. Não ele. Não assim. Ren tinha 24 anos e passara cada um desses anos a ouvir, gentil ou não, que ela não importava para o clã Ashvale da mesma forma que os outros lobos importavam. Era a aprendiz de curandeira que se tornara a curandeira, simplesmente porque mais ninguém queria o cargo com suficiente avidez para lutar por ele. Vivia nos estreitos quartos de pedra atrás da enfermaria, comia o que sobrava depois dos guerreiros terem comido, e movia-se nas reuniões do clã como uma sombra por onde ninguém se importava de passar. Nem sempre fora assim. A sua avó fora uma sacerdotisa da lua, uma das últimas de uma linhagem sobre a qual os anciãos Ashvale falavam agora apenas em avisos. Mágia negra, rituais proibidos. A razão pela qual as velhas guerras começaram. Uma geração antes, as sacerdotisas da lua tinham tentado tomar o controle de 3 clãs do norte usando direitos de sangue que ninguém conseguia nomear sem cuspir depois. A revolta fracassara. As sacerdotisas tinham sido caçadas até quase à extinção, e Ren crescera a aprender a manter a sua linhagem dobrada e pequena dentro de si, como uma lâmina embainhada há tanto tempo que o metal se esquecera para que servia. Nunca contara a Caidan o que era, nunca contara a ninguém. Mas lembrava-se vividamente da primeira vez que percebera o que o seu sangue podia fazer. Tinha 16 anos, meio morta de fome com uma febre, quando a sua avó pousou uma mão trêmula na sua clavícula e sussurrou as velhas palavras, e Ren sentiu algo antigo acordar por baixo das suas costelas, quente e terrível, e dela. A sua avó morrera no ano seguinte. Ren passara cada ano desde então a garantir que ninguém jamais precisava de ver esse poder novamente. Até esta noite. A ferida no peito de Caidan
Não era uma ferida que um pus pudesse fechar. A lâmina traiçoeira que o atingira durante a emboscada fora mergulhada em algo que consumia a carne mais depressa do que qualquer arte de cura podia reparar. A sua respiração ficara superficial há 1 hora. Estava a ficar cada vez mais superficial. Uma oferenda de sangue. A voz da sua avó ecoou na memória. Força vital por força vital. Custará algo. Sempre custa algo. Ren olhou para o rosto do Alpha, o rosto em torno do qual todo o clã orbitava, o rosto que nunca se virara para ela com mais do que cortesia distraída, e fez a sua escolha mesmo assim. Pousou a palma da mão sobre a ferida, fechou os olhos e procurou as palavras que a sua avó lhe ensinara num sussurro moribundo. No momento em que as proferiu, o velho poder surgiu através dela como um fósforo aceso, faminto e imediato. A tenda encheu-se de uma tênue luz prateada. Não parecia cura. Parecia desenrolar-se. Algum fio vital de si mesma a ser extraído pela sua palma e forçado para ele. Célula a célula, respiração a respiração. Sentiu o batimento cardíaco dele falhar, prender-se e estabilizar-se sob a sua mão. Sentiu a sua própria visão começar a cinzento nas bordas. Não te atrevas a morrer por mim, pensou, embora não pudesse dizer se referia a ele ou a si mesma. O ritual cobrou o último preço pouco antes de os seus olhos pestanejarem. Não abriram, não ainda, mas mais perto de estarem vivos do que estiveram numa hora. A garganta de Ren fechou-se num som que nunca saiu. Abriu a boca para dizer o seu nome, e nada veio. Nem um sussurro, nem ar moldado em palavras. Nada mesmo. A velha magia tirara-lhe a voz, exatamente como a sua avó a avisara que poderia fazer. Um ciclo lunar completo de silêncio, o preço de uma vida resgatada da beira do abismo. Sentou-se sobre os calcanhares, esvaziada, observando a cor a regressar lentamente ao rosto de Kaidan, vendo um homem viver, que não fazia ideia do que tinha sido dado por ele, e sem forma, por 1 mês, de a ouvir dizer isso. Lá fora da tenda, já conseguia ouvir outra voz a mover-se pelo acampamento, afiada e a fingir angústia, apenas o suficiente para ser notada. Keyleth, a filha do Alpha visitante, a chegar tarde às tendas de cura, com um arranhão no próprio antebraço e uma história já meio construída na língua. Ren olhou para suas mãos vazias e trêmulas. Derara tudo o que tinha para manter o Alpha deste clã a respirar. Não podia, não o faria, contar a ninguém que fora ela. Não agora. Não com a voz sumida e a verdade trancada em silêncio atrás dos dentes. Não tinha como saber que o silêncio lhe custaria muito mais do que 1 mês. O ciclo lunar virou e a voz de Ren não regressou com ele. Durante 4 semanas, ela moveu-se pelo acampamento Ashvale como um fantasma preso a assuntos inacabados, observando a história de Keyleth a enraizar-se e a espalhar-se pelo clã como a podridão se espalha pela madeira molhada. Quietamente e depois de repente, ela ficou ao lado dele a noite toda. Ela deu o seu próprio sangue para extrair o veneno. O Alpha Rei Kaidan deve-lhe a vida. Ren tentou das únicas formas que lhe restavam corrigi-lo. Escreveu notas que foram lidas uma vez e postas de lado. Colocou ervas nas mãos dos anciãos curandeiros que provavam que a ferida fora de natureza mágica, não do tipo que se extrai com sangria comum. E observou o ancião acenar educadamente e esquecer-se pela manhã. Sem voz, sem provas que alguém quisesse examinar demasiado de perto, ela era simplesmente ruído de fundo numa história que já tinha a sua heroína. Kaidan, por seu lado, curou com velocidade invulgar, mais rápido do que qualquer lobo que ela tivesse tratado na sua vida, e confundiu a sua própria vitalidade com um sinal da devoção de Keyleth, em vez da verdade, murmurando baixinho sob as suas costelas. Começou a procurar Keyleth, a sentar-se ao lado dela às refeições, a rir pela primeira vez em meses de algo que ela dizia. Ren observou aquilo acontecer como se observa o tempo a mover-se à distância, impotente e já encharcada. Esta noite era a coroação. O salão de guerra fora transformado para a ocasião. Bandeiras erguidas, as longas mesas a gemer sob carne assada e vinho importado.
Todos os lobos de alta patente do território Ashvale envergavam as suas melhores roupas. Rain estava perto dos pilares do fundo, no seu simples manto de curandeira, exatamente onde sempre estivera, exatamente onde ninguém pensava olhar. A sua voz regressara há 3 dias, silenciosamente, sem cerimônia, da forma como partira. Não contara ainda a ninguém. Estivera a esperar o momento certo, a coragem, algum sinal de que falar a verdade não seria simplesmente engolido pelo barulho de um clã já apaixonado pela sua própria história. Devia ter sabido que não haveria momento certo, haveria apenas tarde demais. Kaidan estava na cabeceira do salão, a coroa lunar nas palmas abertas. Keyleth ajoelhada diante dele num vestido da cor de vinho derramado. Os anciãos do clã reuniram-se nos seus cinzas cerimoniais e o salão silenciou de antecipação. Meu clã! A voz de Kaidan rolou sobre a multidão, quente e certa. Sobrevivemos ao passo Thornwater, graças à coragem de uma mulher. Ren sentiu o estômago afundar-se, antes mesmo de ele dizer o nome. Keyleth ficou ao meu lado durante o pior, continuou, e Keyleth ergueu o queixo, deixando uma única lágrima, perfeitamente cronometrada, escorrer pela sua bochecha. Ela deu de si para que eu pudesse viver. É justo que a mulher que a salvou, Alpha, governe ao seu lado. O salão explodiu em aplausos. Ren ficou imóvel no meio deles, o som a bater nela como algo físico, como uma onda construída para derrubar e abafar qualquer coisa que ela pudesse tentar dizer por cima. Pensou na luz prateada na tenda de cura. Pensou na sua própria voz arrancada dela pelo mesmo ritual que mantivera o seu coração a bater. Pensou em 4 semanas passadas invisível, enquanto outra pessoa usava o seu sacrifício como um casaco emprestado. Eu não tive escolha, Ren. As palavras cortaram os aplausos antes que ela entendesse que ele se virara. Antes que entendesse que ele estava a falar diretamente com ela, alto o suficiente para todo o salão ouvir. Os seus olhos encontraram-na na multidão, não quentes agora, mas frios, já a defender uma decisão que ele não questionara. Curaste o meu corpo, disse ele, mas Keyleth curará o meu trono. Preciso de um ar pelo qual os clãs se ajoelhem, não sussurrem. O murmúrio do salão morreu no silêncio particular de centenas de pessoas, subitamente faminta e interessada em assistir à humilhação de outra pessoa. Ren não se moveu, não pestanejou. Deixou o silêncio esticar-se tempo suficiente para que começasse a jogar contra ele em vez dela. Tempo suficiente para que a certeza de Kaidan vacilasse uma vez em algo mais próximo da dúvida. Diz alguma coisa, disse ele. Quieta agora, Ren. Não há nada a dizer. A sua voz saiu uniforme, embora suas mãos tremessem por dentro das dobras do manto. Tu já deste a tua resposta. Deste-a há 3 meses, na noite em que acordaste viva e perguntaste a quem agradecer, e não foste a mim. O sorriso ensaiado de Keyleth vacilou. Ren, isso não a corois, Alpha. Virou-se para as portas, cada passo deliberado, recusando-se a deixar a voz falhar na frente de uma sala que já decidira que o seu silêncio nada significava. Fizeste a tua escolha. Eu estou aqui apenas para te ver terminá-la. Não olhou para trás para a coroa pairando nas suas mãos ou para o exato momento em que o seu rosto mudou, o cheiro a cinza de flor da lua e a sangue velho e familiar finalmente a alcançá-lo, 3 meses tarde demais para importar. As pesadas portas de carvalho já se fechavam atrás dela quando ele recuperou a voz. Ren não parou de andar, até que as tochas do acampamento Ashvale não fossem mais do que uma tênue mancha laranja atrás dela, engolidas pela floresta e pela escuridão. Não se moveu, não correu. Andou deliberadamente, da forma como saíra daquele salão, porque correr teria significado admitir o quão desesperadamente precisava de fugir, e ela recusava-se a dar às montanhas a satisfação do seu pânico, quando não dera ao salão a satisfação das suas lágrimas. Ainda conseguia ouvir. Não os aplausos, o silêncio que se seguiu, o silêncio específico e pesado de um clã inteiro, a recalcular o que pensava que sabia e a decidir, no final, que era mais fácil desviar o olhar dela do que encarar o que o seu Alpha fizera. Esperara que a humilhação doesse. Não esperara que se sentisse como alívio.
Durante 4 semanas, carregara o peso de uma verdade que ninguém queria ouvir. Agora a verdade fora dita, e nada mudara, e havia uma estranha e terrível liberdade nisso. Não devia mais nada ao clã Ashvale, nem o seu silêncio, nem o seu serviço, nem mais um ano de estar à sombra de pessoas que nunca se tinham dado ao trabalho de olhar diretamente para ela. Andou até ao amanhecer, até as suas pernas doerem e os seus pés arderem dentro das botas, até os caminhos da montanha se tornarem íngremes e desconhecidos, e os marcadores de cheiro Ashvale cederem a um território que nenhum clã reivindicava mais. Os velhos mapas chamavam-lhe a Terra do Vazio, um trecho de planalto rochoso e quebrado que ninguém queria, povoado apenas por lobos demasiado orgulhosos ou demasiado descartados para pertencerem a algum lugar. Não tinha destino. Sabia apenas que não podia voltar. À meio da manhã, o cansaço apanhou-a de repente. Sentou-se contra uma rocha à beira de uma ravina, o corpo a tremer com um tipo de cansaço que vive debaixo da tristeza em vez de ao lado dela. Pressionou a palma contra o externo, o mesmo lugar onde pressionara a ferida de Kaidan 3 meses antes, e sentiu pela primeira vez quão esvaziada aquele ritual a deixara. Não apenas a voz, algo mais profundo, alguma reserva de si mesma que não sabia que podia ser gasta até ter desaparecido. Força vital por força vital. A voz da sua avó lembrou-a, gentil mesmo na memória. Sempre custa algo. A arte é garantir que valeu o preço. Não valeu, disse Ren em voz alta, testando a sua voz contra o ar vazio, ouvindo-a rachar na segunda palavra. Não valeu. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era totalmente verdade. Não se arrependia de lhe ter salvo a vida. Arrependia-se amargamente, completamente, de alguma vez ter acreditado que ter razão seria o suficiente para ser vista. Percebeu lentamente que estava a ser observada. 3 lobos estavam do outro lado da ravina, magros, cicatrizados, claramente selvagens, em vez de criados em clã. O tipo de lobos sobre os quais os anciãos Ashvale avisavam os filhotes à hora de dormir. Lobos da Terra do Vazio, párias, exilados, os pedaços partidos de uma dúzia de clãs diferentes que tinham sido indispostos ou incapazes de se submeterem novamente à hierarquia de alguém. Ren não pegou numa arma, não tinha nenhuma, e mesmo exausta, compreendeu que aqueles lobos conseguiam sentir o medo tão facilmente quanto conseguiam sentir o sangue. Estás muito longe de qualquer lugar, curandeira. O maior deles disse, transformando-se num homem batido e de ombros largos com uma cicatriz a dividir uma sobrancelha. A sua voz não era hostil, era curiosa, cautelosa. O tom de alguém a decidir se ela era presa ou algo mais. Ashvale não envia curandeiros tão longe. Ashvale não enviou, disse Ren. E eu parti. O lobo inclinou a cabeça, a estudá-la com uma intensidade que a fez querer desviar o olhar e não o fez. Ninguém sai do território de um clã, não sem ser expulso. Então eu fui expulsa. Ela sustentou o seu olhar, recusando-se a deixar o cansaço no seu corpo transparecer na sua voz. Não procuro problemas, só preciso de um lugar para descansar antes de continuar a andar. Continuar para onde? Ren abriu a boca para responder e descobriu, pela primeira vez na sua vida, que genuinamente não sabia. Não havia clã à sua espera. Nenhuma família. Ninguém que viesse procurá-la. E pela primeira vez, isso pareceu menos abandono e mais o início de algo não reivindicado. Ainda não sei, admitiu. O lobo com a cicatriz estudou-a por um longo momento, algo a mudar atrás dos seus olhos. Não confiança, ainda não, mas o início dela. Há uma fogueira para lá daquela cordilheira, disse ele por fim. Vem aquecer-te antes de decidires. Ren olhou para ele, depois para lá dele, em direção à cordilheira, em direção a lobos que não deviam nada a Ashvale e que nada lhe pediam senão honestidade. Levantou-se sobre pernas instáveis e seguiu-o para a Terra do Vazio, deixando para trás o último cheiro a cinza de flor da lua e a sangue velho, e o homem que a deixara sair por aquelas portas sem uma vez a chamar de volta da maneira certa. Não olhou para o horizonte atrás de si.
Não se perguntou ainda se Kaidan a procurava. Apenas andou para a frente em direção a lobos que não tinham nada, para uma vida que teria de construir inteiramente com o que restava de si mesma. A terra do vazio não se tornou lar de um dia para o outro. Tornou-se lar como um osso se calcifica, lentamente, dolorosamente, e mais forte na fratura do que alguma vez fora antes do dano. O lobo com a sobrancelha cicatrizada chamava-se Rurik, e era alfa de nada há 11 anos. Desde que o seu clã de origem o expulsara por se recusar a matar uma ninhada de filhotes nascida de uma linhagem rival, ele não liderava os lobos da Terra do Vazio tanto quanto simplesmente não os abandonara. E, nas semanas seguintes, Ren passou a compreender que isto era verdade para a maioria deles. Não eram um clã. Eram uma coleção de pessoas que o mundo descartara, a circular à volta da mesma fogueira, porque a alternativa era não circular à volta de nenhuma fogueira. Começou como sempre, a curar. Uma jovem loba chamada Petra tinha um ombro que curara mal depois de uma luta com um lobo selvagem há 2 invernos. A articulação ficava bloqueada e dolorida sempre que o tempo mudava. Um lobo mais velho, Bram, carregava uma mancarro de uma ferida de prata. Nenhum curandeiro de clã jamais se dera ao trabalho de tratar corretamente. Ren pôs-se a trabalhar da única forma que sabia. Não com o ritual proibido que lhe custara tanto, não ainda, mas com a arte comum que passara uma década a aperfeiçoar. Ervas, pressão, paciência, o trabalho silencioso e pouco glamouroso pelo qual ninguém em Ashvale lhe agradecera jamais. Aqui, agradeceram-lhe. Com alguma dificuldade. No início, os lobos da Terra do Vazio não estavam tão habituados à gratidão como ela não estava habituada a recebê-la. Mas os agradecimentos vieram claros e reais, e algo em Ren, que estivera apertado por anos, começou lentamente a relaxar. Foi Rurik quem primeiro perguntou sobre a sua linhagem. Movas-te de forma diferente quando curas, disse uma noite, observando-a trabalhar uma infusão na perna de Bram, com mãos que já não tremiam, como se houvesse mais em ti do que ervas. Ren hesitou. Passara toda a sua vida a dobrar essa verdade pequena o suficiente para a esconder. Mas os lobos da Terra do Vazio não tinham anciãos para sussurrar avisos sobre revoltas de sacerdotisas da lua, nenhum rancor antigo para lhe impor antes mesmo de a conhecerem devidamente. A minha avó era uma sacerdotisa, disse por fim. Uma da antiga linhagem, do tipo que todos dizem aos filhotes para temerem. Rurik ponderou isso com o mesmo peso cauteloso com que ponderava tudo. Todos aqui foram ensinados a temer algo, disse ele. Metade de nós éramos esse algo. Aquela foi a noite em que Ren parou de se esconder. Nos meses seguintes, deixou o velho poder vir à tona com cuidado, deliberadamente, já não como um último recurso desesperado, mas como uma disciplina que estudava e moldava nos seus próprios termos. Aprendeu a recorrer a ele sem entregar tudo de si mesma, da forma como a sua avó nunca tivera a oportunidade de lhe ensinar. Aprendeu a diferença entre o ritual que lhe custara a voz, uma oferenda completa e sem proteções de força vital, e trabalhos menores que pediam menos e davam proporcionalmente menos em troca. Os lobos da Terra do Vazio começaram a mudar à sua volta, não porque ela o comandasse, mas porque uma curandeira que podia remendar uma articulação partida numa tarde, que se movia pela dor como se fosse uma língua que sempre falara, atraía pessoas como uma lareira atrai mãos frias. Lobos que se tinham dispersado pelas montanhas durante anos começaram a flutuar de volta para a fogueira de Rurik e depois para a tenda de Ren ao lado dela. Ao 6º mês, eram quase 40. Ao 10º, eram 60, e a coleção solta dos descartados tornara-se algo completamente diferente. Patrulhas que realmente patrulhavam. Uma hierarquia que resolvia disputas em vez de as deixar apodrecer em lutas de faca. Um território com fronteiras em vez de arestas vagas e contestadas. Rurik, num gesto que não surpreendeu ninguém mais do que a própria Ren, ajoelhou-se diante dela numa noite de outono e ofereceu-lhe o título que ele nunca quisera para si mesmo. Tens liderado este clã há meses, disse ele.
Eu sou apenas aquele a quem todos ainda chamam Alfa por hábito. E eu não sou nobreza de clã, Rurik. Sou uma curandeira descartada de uma linhagem que todos foram ensinados a temer. Também metade dos lobos que te seguiriam para uma toca de lobos selvagens sem piscar de olhos. Ele não se levantou do joito. Chama-lhe pelo que é, Ren. Ela olhou para as fogueiras espalhadas pelo que outrora fora uma planície deserta e não reivindicada. 60 lobos que não tinham mais para onde serem descartados porque tinham construído um lugar próprio. E ela compreendera finalmente o que o aviso da sua avó realmente significava. Sempre custa algo. A arte é garantir que valeu o preço. Custara-lhe uma voz, um clã, um homem que um dia, tola, se deixara amar. Derara-lhe isto. Obsidian não é um nome adequado para terra quebrada. Nunca mais, disse ela calmamente, olhando para as cristas de pedra negra a capturar o último pôr do sol. Chama-lhe Pico Obsidian e chama-me a sua alfa, se é isso que todos precisam de ouvir em voz alta. Os lobos que se ajoelharam naquela noite não o fizeram por medo ou hierarquia. Fizeram-no porque uma mulher que fora silenciada durante um ciclo lunar completo passara todos os meses seguintes a aprender a transformar a sua voz em algo que importava. Não a um rei que não a procurara, mas a pessoas que nunca tiveram uma razão para ouvir ninguém antes. Passaram 2 anos. Ren tornou-se alguém que as próprias montanhas pareciam reconhecer. Não pensava em Kaidan muitas vezes. Quando o fazia, era com a clareza clínica distante de alguém a recordar uma velha ferida, há muito curada, sensível apenas se pressionada diretamente. Não sabia que há 3 dias de cavalgada a sul, o clã Ashvale se fraturara sob o peso de uma guerra com a desacreditada linhagem de Kylith, ou que o seu alfa passara 2 anos a procurar todos os rastros de cheiro que levavam a lugar nenhum, a perseguir um fantasma que deixara de ser um fantasma no momento em que ela deixara de esperar ser encontrada. Sabia apenas que, pela primeira vez na sua vida, liderava em vez de servir e pretendia mantê-lo assim. 2 anos transformaram Kaidan num homem que o seu próprio clã começara a chamar o Rei de Ferro, e ele odiava o quanto compreendia por quê. A sala de guerra já não continha bandeiras ou almofadas cerimoniais. Conteria mapas marcados a vermelho e preto, armas nas paredes, os móveis austeros de um clã que aprendera da maneira difícil o que acontecia quando se deixava ser mole. A ligação com Kylith, aquela da qual ele estava tão certo, aquela que ele coroara em frente a todo o salão, começara a apodrecer no prazo de 1 ano, lentamente no início, e depois, de repente, começara com coisas pequenas. O toque de Kylith, outrora um conforto, começara a sentir-se como eletricidade estática na sua pele. Presente, mas errado, como uma mão pressionada contra vidro em vez de pele. A ligação de companheiros que lhe disseram ter sido cimentada entre eles nunca aprofundou. Pairava, fina e pouco convincente, não importava quantas noites ele se deitasse ao lado dela, desejando que se sentisse como algo mais do que obrigação. Então, os remanescentes do Bloodwood, aliados do pai de Kylith, furiosos com o modo como a aliança azedara, moveram-se contra as fronteiras Ashvale, e a utilidade de Kylith como ponte política colapsou juntamente com a paz que ela deveria garantir. Seguiu-se a guerra. Kaidan vencera-a brutalmente, e ao vencê-la, perdera qualquer versão de si mesmo que alguma vez acreditara que gratidão e amor eram a mesma coisa. Exilara Kylith, no prazo de 1 ano, uma vez que a verdade sobre a sua ferida fabricada finalmente ressurgira sob a sua própria e desconfiada perscrutação aguça pela dor. Ela chorara, protestara, insistira que a sua devoção fora real, mesmo que a ferida tivesse sido encenada. Ele não se importara. Nessa altura, a única coisa que importava para ele era a dor persistente e o erro que se tinha instalado no seu peito, na noite em que as portas se fecharam atrás de Ren e nunca mais o deixaram em paz. A Patrulha Sul relata movimento perto da fronteira da Terra do Vazio, disse Marcus, pousando um mapa sobre a mesa de guerra. O seu beta envelhecera ao lado de Kaidan. Firme, leal, cada vez mais cansado de ver o seu alfa procurar um fantasma.
Algum tipo de clã unificado ali se enraizou. Patrulhas bem organizadas, disciplinadas. A cabeça de Kaidan levantou-se lentamente. A terra do vazio era território vazio. Eram lobos selvagens e exilados, disse Marcos. Já não é. Chamam-lhe Pico Obsidian agora. Ele hesitou, observando cuidadosamente o rosto do seu alfa. Dizem que é liderada por uma mulher. O peito de Kaidan apertou-se de uma forma que nada tinha a ver com estratégia. Enviara rastreadores durante 2 anos. Sinais subornados de mercadores viajantes que poderiam ter cruzado caminhos com uma curandeira que correspondesse à descrição de Ren. Todos os rastros esfriavam em poucos dias, como se a própria montanha a tivesse engolido inteira, o que ele agora suspeitava ser mais perto da verdade do que queria admitir. Uma mulher com a sua linhagem podia mascarar o seu cheiro de qualquer um determinado a encontrá-la. Ela não queria ser encontrada. Ele garantira isso na noite em que deixara as portas fechar, em vez de correr atrás dela como todos os instintos do seu corpo lhe gritavam para fazer. Sabemos mais alguma coisa? A voz de Kaidan saiu mais rouca do que pretendia. Apenas que são fortes, disse Marcos. Fortes o suficiente para os vagabundos Bloodwood darem um largo desvio ao território em vez de o testarem. Ele estudou Kaidan por mais um momento. Pensas que é ela? Sei que é ela. A certeza instalou-se nos seus ossos da mesma forma que a ligação outrora fizera. Real, inabalável. 2 anos tarde demais para importar. Cinza de flor da lua e sangue velho. Eu reconheceria esse cheiro, mesmo que estivesse morto e enterrado. Marcos não discutiu. Parara de discutir sobre Ren há muito tempo. Assim que compreendeu que a culpa do seu alfa não era uma tempestade passageira, mas um sistema meteorológico permanente que ele construíra para si mesmo, tijolo por tijolo. Desde a coroação, não podes marchar um exército até a fronteira dela e esperar uma recessão. David, Marcus corrigiu-se. Kaidan, desculpa, não tenciono marchar um exército. Kaidan olhou pela janela estreita da sala de guerra para o campo de treino lá embaixo, onde jovens guerreiros treinavam na luz que desvanecia, alheios ao peso que descia sobre o seu alfa. Pretendo descobrir se a mulher que destruí construiu algo pelo qual eu tenha o direito de pedir perdão. E se ela não quiser ser encontrada? A mandíbula de Kaidan apertou-se. Pensou no toque oco de Kili, em 2 anos passados a fingir que uma ligação falsa podia ser forçada a algo real através de pura teimosia. Pensou no momento no salão em que o silêncio de Ren se estendeu o suficiente para se tornar o seu próprio veredito e como ele confundira a sua compostura com indiferença, em vez de a reconhecer pelo que era realmente, uma mulher a recusar-se a quebrar na frente de pessoas que já tinham decidido que ela não importava. Então terei ganho exatamente o que recebo, disse ele calmamente. Nara. Naquela noite, sozinho numa sala demasiado grande para um homem, Kaidan pousou a palma da mão sobre o próprio externo, o mesmo lugar onde a mão de Ren repousara na noite em que o salvara, o lugar que em 2 anos nunca deixara de doer levemente sob as suas costelas, como uma ferida que se recusava a fechar, porque nunca fora devidamente cuidada. Não sabia ainda que as fronteiras do Pico Obsidian seriam testadas por mais do que patrulhas Ashvale curiosas. Não sabia que a mesma instabilidade que a sua guerra com Bloodwood criara estava a alastrar, atraindo facções errantes para o único território forte o suficiente para valer a pena conquistar. Sabia apenas que algures a sul das suas fronteiras, a mulher que o curara com a sua própria força vital estava a liderar um clã próprio, e que ele não tinha o direito de esperar que ela alguma vez o deixasse aproximar o suficiente para importar novamente. Pretendia ir de qualquer forma. A patrulha de fronteira encontrou Kaidan antes que ele os encontrasse, exatamente como ele esperava. 3 lobos saíram da floresta na orla do território Obsidian Peak. Cristas erguidas e não se transformaram, não rosnaram de aviso, apenas o observaram com a paciência plana e avaliadora de soldados que há muito deixaram de ter medo de um único alfa visitante. Peço uma audiência, chamou Kaidan, palmas abertas, vazias de armas. Com a vossa alfa. Não teve de esperar muito. Um 4º lobo emergiu mais fundo das árvores, prateado, escuro,
menor que os outros. E, no entanto, os 3 lobos de patrulha baixaram a cabeça uma fração no momento em que ela apareceu. Uma diferença instintiva que lhe disse tudo sobre o seu estatuto ali que as palavras não teriam. Ela transformou-se. Hen estava diante dele em couro prático, o cabelo escuro trançado apertado, e por um momento, Kaidan esqueceu como respirar. Não envelhecera. Afiara-se. Alpha Kaidan, a sua voz era uniforme, formal, inteiramente sem calor. Estás muito longe das fronteiras Ashvale. Eu sei. Ele manteve as mãos abertas, manteve a voz firme, embora o seu coração batesse contra as suas costelas como algo a tentar libertar-se. Não estou aqui como um alfa a exigir nada. Estou aqui porque finalmente tens utilidade para mim de novo. Uma sobrancelha ergueu-se, fria e impressionada. Ou porque as tuas fronteiras finalmente notaram as minhas. As palavras aterraram exatamente onde ela queria. Ele merecia toda aquela precisão. Ambas seriam uma mentira, disse ele calmamente. Estou aqui porque nunca parei de procurar e nunca tive o direito. A expressão de Hen não suavizou. Se algo, endureceu mais, e Kaidan compreendeu, observando-a, que 2 anos de silêncio não lhe tinham embotado as arestas. Tinham-nas afinado. Tens 30 segundos para declarar um assunto real do clã, disse ela. Ou a minha patrulha escolta-te de volta para a tua fronteira. Ele ensaiara 100 discursos diferentes na viagem para sul. Todos eles evaporaram no momento em que ele ficou à frente dela. Os vagabundos Bloodwood estão a reunir-se perto da Cordilheira Oriental, disse em vez disso, forçando-se de volta à única linguagem que ele tinha a certeza de que ela ainda respeitaria. Dispersos, sem líderes, desesperados. Os meus batedores confirmaram movimento há 2 noites. Acredito que planeiam atacar Obsidian Peak, não Ashvale. És o alvo mais forte, menos defendido no papel, e eles esperam conquistar território que acham que ninguém lutará para defender. Algo cintilou atrás dos olhos de Ren. Não surpresa, exatamente, mas uma confirmação sombria de uma suspeita que ela já vinha a rastrear. Sentimos que eles andavam a explorar o nosso flanco sul durante uma semana. Então já sabes o que vem. Sei o que vem. A sua mandíbula apertou-se. Não preciso da ajuda de Ashvale para lidar com isso. Não ofereço a ajuda de Ashvale. Kaidan sustentou o seu olhar, recusando-se a deixar 2 anos de culpa torná-lo menor do que precisava de ser neste momento. Ofereço a minha, um guerreiro, sem bandeiras, sem patrulha, sem reivindicação ao teu território depois. Podes mandar-me embora assim que a ameaça desaparecer. Ren estudou-o por um longo momento, o vento a puxar os fios soltos da sua trança. Ele observou-a ponderar. Não sentimentalismo, percebeu? Mas tática. A mesma fria cálculo que ela aplicaria a qualquer outra oferta de ajuda de um estranho. Um guerreiro, disse ela por fim. E se sequer olhares para o meu clã, como se tivesses alguma autoridade aqui, eu pessoalmente removê-lo-ei do meu território. Compreendido. O ataque veio 2 noites depois, exatamente como seus batedores previram, embora maior e mais bem coordenado do que ambos tinham previsto. Os vagabundos Bloodwood atingiram a Cordilheira Sul nas horas mortas antes do amanhecer. 30 lobos fortes, impulsionados pela violência imprudente específica de soldados sem nada a perder. Kaidan lutou no flanco oriental da cordilheira, rasgando a primeira vaga com a eficiência brutal que 2 anos de guerra haviam gravado nele. Mas foi Hen quem segurou o centro, não com força bruta, mas com uma precisão fria e exata que o deixou sem fôlego, mesmo no caos da batalha. Não desperdiçou um único movimento. Leu o terreno como um mapa que memorizara anos antes, dirigindo 3 dos seus lobos para colapsar um estreito desfiladeiro rochoso e cortar a força atacante ao meio antes mesmo de perceberem que a armadilha fora montada. Quando um lobo selvagem rompeu e veio diretamente para ela, ela não se transformou, não entrou em pânico. Desviou-se, usou o seu próprio ímpeto para o atirar contra a face da rocha e tinha uma lâmina na sua garganta antes de ele acabar de cair. Cede ou sangra, disse ela, voz plana, e o lobo selvagem cedeu.
Kaidan observou-a trabalhar do outro lado da cordilheira, manchado de sangue e ofegante, e compreendeu com clareza total que a mulher diante dele não tinha semelhança com a curandeira silenciosa que outrora estivera invisível na parte de trás do seu salão de guerra. Construíra isto, cada grama disto, a disciplina, a estratégia, o clã que lutava por ela sem hesitação. Construíra com as próprias mãos a partir do nada, depois de ele lhe ter dado nada para construir. Quando o último dos vagabundos se dispersou na escuridão, a cordilheira oriental estava forrada de lobos selvagens mortos e lobos do pico obsidian a cuidar de feridas que curariam pela manhã. Ren estava no centro disto, peito a arfar. Sangue que não era dela manchava a sua mandíbula e parecia totalmente, terrivelmente no comando de tudo à sua volta. Kaidan atravessou a cordilheira em direção a ela, cada passo deliberado. Não precisavas de mim, disse ele calmamente. Não. Ren limpou a lâmina contra o seu couro, sem o olhar. Não precisava. Então por que me deixaste ficar? Ela finalmente virou-se para o encarar, e pela primeira vez desde que ele chegara à sua fronteira, algo na sua expressão rachou o suficiente para ele ver o cansaço por baixo do comando. Não fraqueza, mas o cansaço profundo até aos ossos de uma mulher que passara 2 anos a ser forte o suficiente para que ninguém a voltasse a descartar. Porque tinhas razão de que estava a vir, disse ela, não porque precisasse de ser salva. Lembra-te da diferença, Kaidan. Importa. Ele assentiu e não disse mais nada, compreendendo pela primeira vez o quanto de terreno ainda tinha de cruzar, e o quanto dele não lhe pertencia andar sem a sua permissão. O amanhecer rompeu sobre a cordilheira oriental numa luz cinzenta e fina, a brilhar em sangue seco e rocha quebrada. E Kaidan encontrou Ren sozinha à beira do acampamento, observando os seus lobos a levarem os feridos de volta para as fogueiras. Ajoelhou-se. Não o planeou. O seu corpo simplesmente dobrou-se como fizera antes numa clareira muito parecida com esta, exceto que desta vez não havia um discurso ensaiado à espera por trás dos seus dentes. Apenas a verdade, despojada de todo o resto. Construí um exército para punir as pessoas que me fizeram mal, disse ele. Eu disse a mim mesmo que era justiça. Nunca foi justiça, foi penitência. Fiz todos os outros pagarem por uma dívida que só eu devia. Ren não lhe disse para se levantar. Observou-o com a mesma calma indecifrável que usara no salão de guerra há 2 anos, e ele compreendeu que aquele silêncio, ao contrário do seu silêncio imposto pelo ritual, era uma escolha. Procurei-te todas as estações durante 2 anos, continuou ele. Eu disse a mim mesmo que era dever, segurança de fronteira, uma dívida para com a curandeira que salvou a minha vida. A sua mandíbula apertou-se. Nunca foi dever. Procurei-te porque alguma parte de mim soube desde o momento em que aquelas portas se fecharam que eu abri mão da única coisa que foi alguma vez real e fiquei com a coisa que foi apenas conveniente. Tirou do seu manto e tirou a coroa lunar, o mesmo aro de prata e diamantes que pairara sobre a cabeça de Kyleth naquela noite. Já a baça de 2 anos fechada num cofre de guerra que ele nunca conseguira derreter. Estendeu-a a ela, palma aberta, oferecendo em vez de colocar. Não te peço para usares isto, disse ele. Não tenho o direito de te pedir nada. Só te peço que saibas que finalmente compreendi o que joguei fora. Mesmo que compreendê-lo 2 anos tarde demais, não desfaça um único dia do que te custou. Ren olhou para a coroa por um longo momento. O vento moveu-se pela cordilheira, levando o cheiro a sangue e fumo e o cheiro a cinza e flor da lua que outrora o fizera doer de reconhecimento. Tins razão, disse ela por fim. Não desfaz nada. Ela não pegou na coroa. Passei 1 mês incapaz de dizer a verdade que salvou a tua vida, disse ela, a voz nivelada, sem qualquer fogo da batalha da noite anterior. Algo mais quieto e, de alguma forma, mais difícil de argumentar. E quando a minha voz voltou, passei a dizer-te exatamente o que tinhas feito na frente de todo o teu clã. E ainda precisaste de mais 2 anos e 30 lobos inimigos à tua fronteira antes de o compreenderes. Eu sei que não realmente. Ela encontrou os seus olhos sem hesitar. Compreendes que perdeste algo valioso,
Isso não é o mesmo que compreender o que me custou sobreviver a perder-te. Essas são dores diferentes, Kaidan, e apenas uma delas te pertence. Ele não disse nada porque não havia nada de verdadeiro que pudesse dizer que contestasse isso. Construí este clã a partir do que restou depois de Ashvale acabar de me descartar, disse ela, apontando para as fogueiras atrás dela, para os lobos que se ajoelharam por ela, não por dever, mas por escolha. Eu não sou a mulher que ficou em silêncio na parte de trás do teu salão de guerra. Nunca mais serei ela. E não passarei o que me resta da vida a ser a tua história de redenção, Kaidan. Não é isso que eu... Não importa o que tensionas. A tua voz foi firme, final. Importa o que eu escolho. E escolho não te dar o final que esperas. Ela deu um passo para trás dele, e a coroa permaneceu suspensa entre eles, oferecida e não aceite, capturando a luz fina da manhã. Agora ajoelhas-te bem, disse ela, algo quase gentil nisso, embora cortasse mais fundo do que a raiva teria feito. 2 anos tarde demais para importar. Mas bem, fica com a coroa, Kaidan. Dá a alguém que ainda queira usá-la. Eu tenho a minha. Virou-se da forma como se virara no salão de guerra, da forma como se virara na base destas montanhas há 2 anos. E desta vez não houve nenhum nome arrancado da sua garganta para a chamar de volta. Apenas silêncio e o som dos seus passos a desvanecerem-se enquanto ela caminhava em direção às suas próprias fogueiras, ao seu próprio clã, à sua própria vida construída inteiramente sem ele. Kaidan ajoelhou-se sozinho na cordilheira por muito tempo depois de ela ter partido, a coroa ainda repousando aberta na sua palma, o seu peso, mais leve do que a verdade que ele finalmente compreendera, tarde demais para mudar qualquer coisa. Acima dele, o céu sobre o pico Obsidian transformou-se de cinzento para dourado, indiferente a reis e às coisas que eles perdem. Em algum lugar abaixo, uma mulher que uma vez dera a sua voz para o salvar, já liderava os seus lobos de volta para o que viesse a seguir. Um futuro que nunca o precisara nele e nunca mais o voltaria a precisar. Algumas dívidas, compreendeu finalmente, nunca poderiam ser pagas, apenas carregadas,